A sala de reunião estava grande demais naquele dia. Não fisicamente. Em silêncio. Era aquele tipo de silêncio que pesa no peito, que faz a gente ouvir o próprio coração batendo. O telão ainda mostrava números em vermelho, gráficos caindo, palavras difíceis que tentavam explicar algo simples. Tinha coisa errada ali dentro. E não era pouca coisa. Ao redor da mesa, diretores, gerentes, gente bem vestida, perfume caro, celulares vibrando discretamente. Eu estava na cabeceira, tentando manter a postura de sempre, mas por dentro sentia um incômodo antigo, desses que a gente empurra para debaixo do tapete com trabalho e mais trabalho. Foi quando a porta se abriu. Não foi de supetão, não foi com pressa. Foi devagar, quase pedindo licença ao mundo. Adriana entrou. Eu conhecia a Adriana há anos, ou achava que conhecia. Faxineira da empresa, sempre chegava cedo, sempre saía tarde. Quase invisível, como tantas pessoas que mantêm tudo limpo para que outros brilhem. Ela estava com um uniforme azul claro, já meio gasto, o crachá torto pendurado no pescoço. O cabelo preso num coque simples, alguns fios escapando, denunciando o cansaço de quem já tinha vivido mais de um dia dentro daquele mesmo dia. Na mão, ela segurava um papel dobrado tantas vezes que parecia mais frágil do que ela. "Com licença", ela disse. A voz não tremeu, mas o corpo, sim. Ninguém respondeu. E aquele silêncio foi cruel. Alguns desviaram o olhar. Outros olharam para mim, esperando que eu resolvesse aquilo rápido, como quem espera que alguém tire um incômodo do caminho. Eu sei que não é o momento. Adriana continuou, mas eu precisava falar agora. Um dos gerentes mais antigos pigarreou incomodado. Outro mexeu no relógio impaciente. E então veio a frase. Não em tom alto, não em tom agressivo. Veio do jeito que machuca mais. Adriana, isso aqui não é para você. Eu senti o rosto queimar. Não sei explicar direito, mas naquela hora algo dentro de mim se revirou. Talvez porque por um segundo eu me vi no lugar dela. Não como sou hoje, mas como fui um dia, quando ninguém me levava a sério, quando tudo parecia grande demais. Adriana respirou fundo. Eu vi os olhos dela marejarem, mas ela não chorou. Eu trabalho aqui há 8 anos, ela disse. Nunca faltei, nunca dei problema. Eu estudo à noite. Faço técnico em administração. Sei digitar, sei atender telefone, sei organizar agenda. Eu só preciso de uma chance. Ela fez uma pausa. Olhou em volta. Não para pedir pena, mas para encarar. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. Só quero crescer. Outro gerente riu, sem graça. Crescer é ótimo, Adriana. Mas cada um tem seu lugar, né? Aquilo foi como um tapa. Eu vi a Adriana engolir seco. A mão apertou ainda mais o papel, e então ela disse algo que ninguém esperava. É a última chance que eu tenho. Essa frase ficou suspensa no ar. Última. Antes que eu continue essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo agora. E me diz também, você já precisou pedir uma chance que parecia grande demais para você? Eu pigarreei. Todos os olhos se voltaram para mim. Era ali que eu decidia. Não só o destino dela, mas quem eu era. Adriana. Eu comecei, mas parei, porque percebi que eu nunca tinha dito o nome dela olhando nos olhos. Você pode sair um instante, por favor? Ela assentiu, não discutiu, não implorou. Saiu com passos firmes, mas eu percebi. Cada passo era um esforço para não desabar. Assim que a porta fechou, a sala explodiu. Isso é inadmissível. Daqui a pouco a empresa vira bagunça. Se abrir exceção, perde autoridade. Ela não tem perfil. Perfil. Essa palavra ecoou dentro de mim. Perfil de quem? De quem sempre teve tudo fácil? Eu ouvi tudo em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, aquele silêncio não era estratégia. Era vergonha. Vergonha de perceber que eu tinha construído um império e esquecido das pessoas que limpavam o chão dele. Pedi um intervalo. Fui até a janela. Olhei a cidade lá embaixo, apressada, indiferente. Lembrei de mim mesmo, muitos anos atrás, chegando com sapato gasto para entrevistas onde ninguém acreditava em mim. Lembrei de portas fechadas. Lembrei da sensação de não pertencer. Voltei para a sala. Ela vai ter 30 dias, eu disse, firme.
Um período de teste. Alguns tentaram argumentar. Levantei a mão. Se não funcionar, a decisão é minha. Mas se funcionar, também. Chamei Adriana de volta. Ela entrou com os olhos baixos. Você tem 30 dias. Eu repeti. Se não der certo, você volta para o seu setor. Ela demorou 1 segundo para entender. Quando entendeu, não sorriu, não comemorou. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou uma lágrima cair. Obrigada, ela disse. Eu não vou desperdiçar. Naquele instante, eu ainda não sabia, mas aquela decisão ia virar minha vida do avesso. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos agora, no meu lugar, você teria coragem de ir contra todo mundo? No dia seguinte, Adriana chegou mais cedo do que o normal. Quando eu digo mais cedo, é antes do sol, antes até do vigia trocar o turno. Eu a vi da janela do meu escritório, lá do alto. Pequena naquele saguão enorme, segurando a bolsa junto ao corpo, como quem se prepara para uma batalha. Ela respirava fundo, repetidas vezes, como se estivesse se convencendo de que merecia estar ali. E aquilo me atravessou. Quando ela entrou na sala, notei a mudança. Não era na roupa. Ainda simples, ainda discreta. Era no jeito, ombros tensos, olhar atento demais, medo de errar até o jeito de andar. Bom dia, senhor, ela disse em pé, esperando autorização até para sentar. Adriana, eu respondi. Pode se sentar. Aqui não é tribunal. Ela sorriu sem graça. Um sorriso curto, contido, de quem aprendeu a não ocupar muito espaço. Passei as orientações básicas, agenda, telefone, e-mails, nada além do que qualquer secretária iniciante faria. Mas para a Adriana, cada palavra parecia carregar um peso enorme. Se eu fizer algo errado, ela arriscou. O senhor me avisa, né? Aviso, respondi. Mas errar faz parte. Ela assentiu, mas eu percebi. Aquela frase não chegava inteira até ela. Quem viveu a vida inteira errando sem direito à segunda chance não acredita fácil nisso. Ao longo da manhã, os testes começaram. Não oficiais, humanos. Um gerente pediu um relatório que nunca tinha pedido antes. Outro reclamou que o café estava frio, coisa que nunca foi função de secretária. Um terceiro entregou papéis sem explicar nada, só para ver se ela se atrapalhava. E ela se atrapalhou. Confundiu horários. Anotou nomes errados. Quase chorou quando atendeu uma ligação importante e gaguejou. Eu vi tudo. E vi também quando ela foi ao banheiro e demorou mais do que o normal. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas o rosto seco. Aquilo não era fraqueza, era sobrevivência. Antes de eu continuar, me conta. Você já trabalhou num lugar onde parecia que todo mundo estava torcendo para você dar errado? Na hora do almoço, Adriana não saiu. Ficou sentada na mesa, comendo um sanduíche simples, embrulhado em guardanapo. Você não vai almoçar? Perguntei. Já estou almoçando, ela respondeu, meio sem jeito. Havia algo ali que não fechava. Não era só ambição. Não era só vontade de crescer. No meio da tarde aconteceu o primeiro pequeno milagre. Eu precisava de um documento antigo, de anos atrás. Ninguém lembrava onde estava. Já tinham desistido. Adriana, quieta, levantou a mão. O senhor falou que era de um fornecedor antigo? Ela disse. Acho que está na pasta cinza, não está? Eu estranhei. Como você sabe? Ela deu de ombros. Eu limpo as salas há anos. A gente acaba vendo as coisas. E lá estava o documento, exatamente onde ela disse. Ninguém comentou. Mas os olhares mudaram. Não viraram respeito, viraram ameaça. No fim do expediente, quando quase todo mundo já tinha ido embora, eu a vi parada na porta, indecisa. Pode falar, eu disse. Ela respirou fundo. Eu sei que estão me testando, ela falou. E eu sei que não gostam de mim aqui, mas eu não posso perder essa chance. Por quê? Perguntei direto. Ela baixou os olhos. Porque eu preciso desse salário. Todo mundo precisa, eu respondi. Ela balançou a cabeça devagar. Não desse jeito. O silêncio se instalou entre nós. Um silêncio diferente do da reunião. Cheio de coisa não dita. Adriana, eu disse com cuidado. Você não precisa me contar nada agora. Mas saiba de uma coisa. Ninguém aqui tem o direito de te humilhar. Ela assentiu. Mas havia algo nos olhos dela que me assustou. Medo de quem não tem mais margem para cair. Naquela noite, fui embora pensando nela.
E isso não era normal para mim. Acostumado a números, metas, reuniões, não a pessoas. No dia seguinte, um e-mail anônimo chegou na minha caixa. Ela não tem capacidade. Está só atrasando o trabalho. Reveja sua decisão. Eu fechei os olhos. Não era sobre competência. Nunca foi. Era sobre lugar. E ali eu comecei a perceber algo que me incomodou profundamente. Talvez o maior erro da minha vida não tivesse sido uma decisão financeira, mas ter aceitado, por anos, um sistema que pisa em quem tenta subir. No final do dia, Adriana veio até mim com uma planilha. Eu refiz. Ela disse. Não sei se está certo. Estava. Perfeita. Você aprendeu isso onde? Perguntei. Ela hesitou. Sozinha. De madrugada. Naquele instante eu entendi. Aquela mulher não queria um cargo. Ela queria respirar. E eu te pergunto agora com sinceridade. Você teria força para continuar, sabendo que todo mundo quer te ver cair? No dia seguinte, algo ainda maior ia acontecer. E nada mais seria simples depois disso. A partir da segunda semana, algo começou a mudar. Não de forma grandiosa. Não daquelas mudanças que todo mundo aplaude. Mudou no detalhe. Adriana passou a chegar ainda mais cedo. Antes mesmo do cheiro de café tomar conta do andar. Sentava na mesa, organizava os papéis com cuidado excessivo, como quem tenta colocar ordem no próprio mundo. Eu observava de longe, não como chefe, como alguém curioso. Ela errava menos, mas ainda errava. Às vezes confundia nomes, às vezes esquecia uma ligação, às vezes ficava parada olhando para a tela, como se as letras pudessem fugir dela a qualquer momento. Mas tinha algo que ninguém ali tinha: atenção. Ela escutava de verdade. Enquanto muita gente falava só para ser ouvida, Adriana prestava atenção no tom, na pausa, no que ficava nas entrelinhas. Em poucos dias, ela sabia quem chegava atrasado, quem precisava de lembrete, quem preferia mensagem curta, quem precisava de paciência. E isso não se aprende em curso nenhum. Um dia, no meio da manhã, eu cheguei irritado. Problemas com fornecedor, banco pressionando, aquele peso de quem carrega tudo sozinho. Joguei a pasta sobre a mesa, mais forte do que precisava. Adriana levantou o olhar. O senhor quer um café agora? Ou depois que respirar um pouco? Ela perguntou. Eu congelei. Ninguém nunca tinha me oferecido silêncio antes. Depois, respondi, quase sem perceber. Ela assentiu, sem comentário. E saiu. Naquele instante eu senti algo estranho. Um alívio pequeno, mas real. Como se alguém tivesse visto além do cargo. Antes de continuar, me diz uma coisa. Quando foi a última vez que alguém percebeu como você estava, sem você precisar falar? Com o passar dos dias, Adriana começou a conectar as pessoas. O senhor prefere falar com ele depois do almoço. Ela fica nervosa em reunião grande. Se esse assunto for tratado agora, vai dar conflito. Ela dizia tudo baixo, com respeito, sem se impor. Alguns começaram a aceitar, outros não. E foram esses que passaram a persegui-la de forma mais sutil. Documentos perdidos, recados não anotados de propósito. Olhares que diziam, você não pertence. Um dia, encontrei Adriana sentada na escada de emergência, chorando em silêncio. O choro contido, sem som, que dói mais. Adriana, eu chamei, devagar. Ela se assustou, limpou o rosto rápido. Desculpa, eu já volto para o meu lugar. Você não tem que pedir desculpa por chorar, eu disse. Ela ficou em silêncio. Estão dificultando, não estão? Perguntei. Ela respirou fundo. Um pouco, respondeu. Mas eu aguento. A forma como ela disse aquilo me doeu. Não era coragem, era necessidade. Naquela noite fui embora mais tarde do que o normal. Passei em frente a uma faculdade e vi alunos saindo, rindo, livres. Pensei em Adriana. No dia seguinte decidi observá-la mais de perto. E foi aí que percebi algo que ninguém tinha visto. Ela sabia mais da empresa do que muita gente com cargo alto. Sabia quem brigava com quem escondia informação, quem fingia trabalhar. Como você sabe disso tudo? Perguntei um dia. Ela deu um meio sorriso. Quem limpa ouve muito. As pessoas esquecem que a gente está ali. Aquilo bateu forte.
Ela não tinha acesso privilegiado. Tinha invisibilidade. E invisibilidade ensina muito. Poucos dias depois, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava em uma ligação difícil, quase perdendo um contrato importante. A outra parte estava irritada, ameaçando romper. Adriana entrou, hesitou na porta e se aproximou devagar. Desculpa interromper, ela sussurrou. Mas ele está nervoso porque acha que o senhor não confia nele. Não é sobre preço. Eu tapei o telefone. Como você sabe? Perguntei, baixo. Ele sempre repete as mesmas frases quando se sente desvalorizado. Ela disse. Eu ouvi isso antes. Respirei fundo. Voltei à ligação. Mudei o tom. O contrato foi salvo. Quando desliguei, fiquei olhando para ela. Você acabou de salvar a empresa de um problema grande, eu disse. Ela arregalou os olhos. Eu só... escutei. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não via mais Adriana como a faxineira que virou secretária. Eu via uma mulher inteira, e isso começou a me assustar, porque eu já tinha sido casado, já tinha fracassado, já tinha prometido nunca mais misturar emoção com trabalho. Mas ali, aquela promessa começou a rachar. Na sexta-feira, ela ficou até mais tarde. Está tudo bem? Perguntei. Ela respirou fundo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor gosta da vida que tem? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Porque às vezes parece que o senhor carrega tudo sozinho, mas não deixa ninguém ajudar. Eu fiquei em silêncio. Eu não queria ser invasiva, ela completou, nervosa. Desculpa. Não, eu disse. Você só foi honesta. Naquele instante eu percebi. A maior mudança não era nela, era em mim. E eu te pergunto agora, com o coração aberto, o que acontece quando alguém simples enxerga quem você realmente é? Na semana seguinte, uma madrugada de trabalho revelaria algo muito maior. Algo que eu escondi por anos, e nada mais seria igual depois disso. Aquela madrugada não estava nos planos. Eu já tinha desligado o computador 2 vezes, já tinha pego a chave do carro, mas alguma coisa me puxava de volta para a mesa. Sabe quando o corpo quer ir embora, mas a cabeça não deixa? Era isso. O senhor ainda está aí? Ouvi a voz de Adriana, vinda do corredor. Ela apareceu na porta com uma pasta grossa nas mãos e o rosto cansado de quem já tinha passado do limite. Estou, respondi. E você? Não tinha ido embora? Eu ia... Ela hesitou, mas achei melhor conferir uma coisa antes. Ela se aproximou devagar, como se estivesse pisando em terreno proibido. Colocou a pasta sobre a mesa, abriu com cuidado, espalhando alguns contratos antigos. Esses documentos são de antes da última expansão da empresa, não são? Ela perguntou. São, respondi estranhando. Por quê? Ela apontou para uma cláusula. Porque isso aqui não fecha com os relatórios atuais. Eu me inclinei para olhar melhor. O coração acelerou. Você tem certeza? Perguntei. Não tenho, ela respondeu, sincera. Mas algo está errado. Eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Passei os olhos pelas páginas. 1, 2, 3 vezes. E então eu vi. Não era um erro pequeno. Era uma decisão, uma assinatura minha, de anos atrás. Naquela época, a empresa estava à beira do colapso. Funcionários ameaçando sair, bancos pressionando, família me olhando como se eu tivesse falhado. Eu fiz o que achei que precisava ser feito para salvar tudo. Um atalho. Legal? Talvez. Justo? Não. Eu me levantei devagar. Fechei a pasta. Adriana? Comecei. Isso não é algo simples. Ela ficou em silêncio, respeitosa. O senhor quer que eu esqueça isso? Ela perguntou com cuidado. A pergunta me atravessou como uma faca, porque por anos foi exatamente isso que eu fiz. Não, respondi. Eu quero que você entenda. Respirei fundo. Eu errei. Ela arregalou os olhos. Não por julgamento, por surpresa. Todo mundo erra, ela disse. Nem todo mundo assume, eu respondi. Houve um silêncio longo entre nós, não constrangedor, pesado. O que acontece se isso vier à tona? Ela perguntou. A empresa pode cair, respondi. Muita gente pode perder o emprego. Ela abaixou a cabeça. Inclusive eu, assenti.
Inclusive você. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você teria coragem de dizer a verdade, mesmo sabendo que ela pode destruir tudo o que você construiu? Adriana ficou alguns segundos em silêncio. Depois respirou fundo. Eu não entendo muito de empresa, ela disse. Mas eu entendo de carregar culpa. Olhei para ela. A culpa não some quando a gente finge que ela não existe, ela continuou. Ela só fica mais pesada. Aquelas palavras não vinham de livro, vinham de vida. Você está me julgando? Perguntei quase num sussurro. Ela levantou o olhar. Não. Estou confiando que o senhor é melhor do que isso. Aquilo me desmontou. Não era cobrança, era fé. E fé, quando vem de alguém que nunca teve nada, pesa mais do que qualquer acusação. Naquela noite fomos embora juntos. Não no mesmo carro, não conversando. Cada um com seus pensamentos. Eu não dormi. Revivi aquela decisão antiga, o medo, a pressão, a solidão. Revivi também todas as vezes em que escolhi não olhar para aquilo. No dia seguinte, a empresa parecia diferente. Ou talvez fosse eu. Adriana chegou como sempre, discreta, mas havia algo novo no ar. Um peso compartilhado. Durante a manhã percebi movimentações estranhas, gente cochichando, e-mails apagados, arquivos sendo mexidos sem explicação. Estão desconfiados, Adriana disse baixo quando ficou a sós comigo. Alguém percebeu que eu mexi nos contratos. Você está com medo? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Estou. Mas estou mais tranquila do que antes. Por quê? Porque agora eu sei que não estou errada. Aquilo me doeu e me fortaleceu ao mesmo tempo. No fim da tarde, fui chamado para uma reunião de emergência com o conselho. Perguntas diretas, olhares desconfiados. A sensação clara de que algo grande estava prestes a estourar. Quando voltei para a sala, Adriana estava sentada, segurando a bolsa com força. Eles sabem, ela disse. Ainda não tudo, respondi. Mas vão saber. Ela engoliu seco. Se isso tudo der errado, ela começou. Você não vai pagar por isso. Eu interrompi. Ela me olhou, firme. Eu já paguei a vida inteira por coisas que não fiz. Essa frase ficou ecoando em mim. Naquele instante, eu entendi. O que estava em jogo não era só a empresa. Era quem eu escolhia ser dali para frente. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, se a verdade batesse à sua porta, você abriria? Porque na próxima parte, a verdade começa a cobrar o seu preço. Depois daquela madrugada, nada mais foi leve. A empresa continuava funcionando, as pessoas continuavam entrando e saindo, o café continuava sendo servido, mas por dentro, tudo estava diferente. Era como viver numa casa bonita com rachaduras escondidas nas paredes. E Adriana carregava um peso que eu ainda não entendia completamente. Ela ficou mais quieta, mais atenta, como quem anda em chão que pode ceder a qualquer momento. Os olhares sobre ela mudaram. Já não eram só de desprezo, eram de vigilância, como se esperassem um erro, como se quisessem uma desculpa. Estão me seguindo, ela disse um dia em tom baixo. Não fisicamente, mas nos detalhes. Como assim? Perguntei. Conferem tudo que eu faço, tudo que eu toco, como se eu fosse perigosa. Eu senti um nó na garganta. Perigosa. Ela, que sempre foi invisível, agora era a ameaça. Naquela semana, um boato começou a circular. Não oficialmente. Nos corredores, nos cochichos. Ela só está ali porque ele gosta dela. Quer subir rápido demais. Faxineira querendo virar doutora. Eu ouvi sem ouvir. Mas Adriana sentiu tudo. Um dia, ela entrou na minha sala com os olhos marejados. Eu posso falar uma coisa? Perguntou. Pode, respondi. Eu não quero que pensem que eu estou aqui por outro motivo. A voz falhou. Que não seja meu esforço. Eu sei disso, eu disse, firme. Mas eles não, ela respondeu. O silêncio caiu entre nós. Um silêncio cheio de coisas que não podiam ser ditas. Antes de continuar, me diz. Você já foi julgado por algo que nunca fez, só por quem você é? Na sexta-feira daquela mesma semana, Adriana não apareceu. Não avisou. Não ligou. Algo em mim se apertou.
Mandei mensagem. Nada. Liguei. Caixa postal. No fim do dia, quando eu já estava prestes a ir embora, o telefone tocou. Senhor. Desculpa ligar assim. Era ela, a voz fraca. Eu não consegui ir hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntei preocupado. Houve uma pausa longa do outro lado. Aconteceu, ela respondeu. Mas eu nunca contei para ninguém daqui. Onde você está? Perguntei. Em casa. Posso ir aí? Perguntei sem pensar. Silêncio. O senhor não precisa, ela disse. Eu quero, respondi. O endereço era simples, bairro afastado, rua estreita, casa pequena, mas bem cuidada. Quando Adriana abriu a porta, vi algo que nunca tinha visto nela, cansaço profundo. Entra, ela disse. A casa era silenciosa demais. Senta, ela pediu, apontando para o sofá. Foi ali, naquele espaço simples, que ela finalmente deixou cair a armadura. Eu não pedi esse cargo só por mim, ela começou. Eu pedi por alguém que não está mais aqui. Ela respirou fundo, como se cada palavra custasse caro. Minha mãe trabalhava como doméstica, limpou casas a vida inteira. Sempre dizia que queria me ver sentada, não de joelhos. Eu senti os olhos arderem. Ela ficou doente. Adriana continuou. E eu prometi que ia estudar, que ia crescer, que não ia passar a vida inteira sendo invisível. Ela fez uma pausa. Ela morreu no ano passado. O silêncio tomou conta da sala. Eu não terminei o curso ainda, ela disse. Mas eu continuo indo, porque promessa não morre com quem se vai. Naquele momento eu entendi tudo. Não era ambição, era amor, era luto. E agora, ela continuou. Se eu perder esse trabalho, eu perco mais do que dinheiro. Você não vai perder, eu disse. Ela me olhou. O senhor não pode prometer isso. Ela estava certa. No caminho de volta, algo dentro de mim se quebrou. Na segunda-feira, a crise estourou de vez. O conselho exigiu explicações, auditoria ampliada, pressão de todos os lados. E Adriana virou alvo. Ela mexeu em coisas que não devia, disseram. Plantou dúvida. Criou instabilidade. Eu vi Adriana sentada na mesa dela, mãos trêmulas, mas postura firme. Você se arrepende? Perguntei, baixo. Ela balançou a cabeça. Não, eu só tenho medo. De quê? De perder tudo por fazer o certo. Aquela frase ficou comigo, porque eu estava exatamente no mesmo lugar. No fim do dia, fui direto com ela. Se isso explodir, comecei. Eu sei, ela interrompeu. Eu posso ser demitida. Não só isso, respondi. Pode sobrar para mim também. Ela respirou fundo. Então estamos iguais. Naquele instante eu percebi. Não era mais chefe e funcionária. Era dois adultos, assustados, tentando não repetir os erros que a vida empurrou para eles. Eu queria abraçá-la, queria protegê-la, mas não fiz, porque amor, naquele momento, precisava ser respeito. Na semana seguinte, eu acordei com uma certeza amarga. Não existia mais caminho confortável. A empresa estava por um fio, e eu também. O relatório final da auditoria chegaria em poucos dias, e eu sabia exatamente o que ele podia revelar. O erro antigo. A decisão que eu empurrei para debaixo do tapete durante anos. A verdade que agora tinha nome, rosto e consciência. Adriana. Ela continuava chegando cedo, como sempre. Mas havia algo diferente. Não era mais medo, era firmeza. Aquela firmeza silenciosa de quem já perdeu o que mais amava e por isso mesmo não se curva fácil. O conselho pediu uma reunião só comigo hoje, eu disse a ela, ainda de pé, segurando a pasta. E o que o senhor vai dizer? Ela perguntou. A pergunta ficou suspensa no ar. Ainda não sei, respondi, honesto. Ela assentiu devagar. Seja o que for, ela disse, eu agradeço pela chance, mesmo que termine agora. Aquilo me doeu mais do que qualquer ameaça do conselho. Antes de continuar, me diz com sinceridade, você já percebeu quando alguém se despede sem dizer adeus? A reunião foi dura. Perguntas afiadas. Sugestões práticas. Podemos ajustar o relatório. Evitar alarde. Proteger a imagem da empresa. Proteção. A mesma palavra que usei anos atrás para justificar meu erro. Isso não é fraude.
disseram. É interpretação. Interpretação que custava dignidade. Quando voltei para minha sala, Adriana estava sentada, organizando papéis com cuidado exagerado. O jeito de quem tenta manter o mundo no lugar quando tudo ameaça cair. Eles querem que eu repita o erro, eu disse, sem rodeios. Ela levantou o olhar. E o senhor, quer? A pergunta era simples. A resposta, não. Não, eu disse depois de um tempo. Ela respirou fundo. Então vai doer. Vai, concordei. No dia seguinte, veio a bomba. O relatório vazou. Não para a imprensa, para dentro da empresa. E quando isso acontece, ninguém segura. Reuniões paralelas, gente se protegendo, culpados sendo escolhidos. E o nome de Adriana começou a circular. Foi ela que mexeu. Foi ela que levantou a suspeita. Faxineira querendo aparecer. Eu ouvi aquilo e senti algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Ela não é faxineira, eu disse em uma reunião tensa. Ela é funcionária como qualquer outra aqui. Mas não tem formação, retrucaram. E eu não tive no começo, respondi. E nem por isso deixei de errar. O silêncio caiu pesado. Naquela tarde, Adriana entrou na minha sala pálida. Me chamaram no RH, ela disse. Querem conversar. Eu vou com você, respondi sem pensar. Ela balançou a cabeça. Não, isso eu preciso enfrentar sozinha. Eu respeitei, mas doeu. Ela voltou 1 hora depois, olhos vermelhos, postura ereta. Eles disseram que meu contrato pode ser encerrado. Ela falou firme. Disseram que eu criei instabilidade. Instabilidade. Você não fez nada errado, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Mas saber não impede a queda. Naquele instante eu percebi. O sistema não pune erros, pune quem aponta. Naquela noite, eu não consegui ir embora. Fiquei olhando a cidade pela janela, lembrando de tudo que construí e de tudo que sacrifiquei no caminho. No dia seguinte, chamei Adriana. Se eu assumir publicamente o erro, comecei. A empresa pode perder investidores. Posso perder tudo. Ela ouviu em silêncio. Mas se eu não assumir, continuei. Vou perder algo que talvez nunca recupere. Ela me olhou com uma mistura de tristeza e admiração. Eu nunca pedi que o senhor fizesse isso por mim, ela disse. Eu sei, respondi. É por mim. Ela respirou fundo. Então faça. Porque viver com a verdade dói menos do que viver com medo. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião geral. Funcionários, gestores, conselho. Meu coração batia tão forte que eu achei que todo mundo estava ouvindo. Eu errei, eu disse, anos atrás. E mantive esse erro escondido. Não foi culpa de ninguém aqui, muito menos da Adriana. Alguns se mexeram desconfortáveis. Outros desviaram o olhar. Se houver consequências, continuei, eu assumo. Quando terminei, o silêncio foi ensurdecedor. Depois vieram as reações. Isso é suicídio empresarial. Você está jogando tudo fora. Vai destruir empregos, e talvez estivessem certos. Naquele mesmo dia, recebi mensagens de investidores cancelando reuniões, parcerias suspensas, pressão da família, e a Adriana foi afastada temporariamente. Quando ela me contou, não chorou. Eu sabia, ela disse. Mas eu faria tudo de novo. Aquilo me partiu. Me desculpa, eu disse. Ela balançou a cabeça. Não se desculpe por escolher o certo. Pouca gente faz isso. Naquele instante eu entendi. Às vezes, fazer o certo custa caro demais. Mas não fazer custa a alma. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. A empresa ainda estava de pé, mas só no nome. Por dentro, parecia um corpo respirando por aparelhos. Cada ligação era uma ameaça velada. Cada e-mail, um aviso de que o chão estava cedendo. E Adriana estava em casa, afastada temporariamente. Essa palavra me revoltava, porque temporário no Brasil quase sempre vira definitivo quando a pessoa é fraca demais para se defender. Eu ligava, ela atendia, mas já não era a mesma. Como você está? Eu perguntava. Estou bem, ela respondia, mas não estava. A voz tinha perdido aquele brilho quieto, aquela atenção viva.
Era a voz de quem já aprendeu que esperar machuca menos do que confiar. Na empresa, algo ficou claro rapidamente. O problema nunca foi o erro antigo. Foi quem ousou apontá-lo. Começaram a surgir versões, distorções, convenientes demais. A Adriana interpretou errado. Ela não tinha preparo. Ela confundiu documentos. Eu ouvi tudo e, pela primeira vez, não fiquei calado. Se alguém aqui errou, eu disse em uma reunião pesada. Fui eu. Não coloquem isso nas costas de quem só teve coragem. Alguns abaixaram a cabeça. Outros endureceram ainda mais. Foi aí que eu entendi algo que nunca quis enxergar. O vilão não tinha um rosto só. Era um sistema inteiro, feito para esmagar quem sobe sem permissão. Antes de continuar, me diz com sinceridade, você já viu alguém pagar por um erro que não cometeu, só por não ter sobrenome forte? Numa sexta-feira chuvosa, recebi uma ligação que mudou tudo. Encontramos inconsistências que não partem da Adriana, disse o auditor em tom neutro. Há movimentações recentes, apagamentos, tentativas de reorganizar o passado. Meu estômago revirou. Quem? Perguntei. Houve um silêncio breve. Gente que sempre esteve muito confortável aqui dentro. O jogo virou, mas não da forma bonita que a gente imagina. Virou sujo. No mesmo dia, Adriana foi chamada novamente ao RH. Dessa vez, comigo presente. Ela entrou ereta, simples, digna. Adriana, começou o gerente. Estamos revisando algumas decisões. Ela não respondeu. Queremos entender melhor sua atuação. Minha atuação sempre foi a mesma, ela disse. Trabalhar e respeitar. Você entende que sua postura gerou consequências? Insistiram. Ela respirou fundo. Eu entendo que dizer a verdade custa caro quando vem de baixo. O silêncio foi pesado. Eu vi ali, não uma funcionária, mas uma mulher cansada de pedir permissão para existir. Depois da reunião, fomos até o estacionamento. Chovia fino. Você não precisava ter ido comigo, ela disse. Não precisava sim, respondi. Ela me olhou com cuidado. O senhor perdeu muita coisa por minha causa. Não, eu disse. Eu perdi por minha causa. Você só acendeu a luz. Ela desviou o olhar. Eu nunca quis ser problema. Você nunca foi, respondi. Você foi espelho. Na semana seguinte, o verdadeiro esquema veio à tona. Gente que manipulava números há anos. Gente que sempre apontou o dedo. Gente que sabia jogar o jogo melhor do que eu. Alguns pediram demissão. Outros foram afastados. Nada de algemas. Nada de manchetes. Justiça no Brasil. Raramente é cinematográfica. E mesmo assim, Adriana não foi chamada de volta. Eles não querem você aqui, eu disse num telefonema difícil. Ela ficou em silêncio. Eu já sabia, respondeu. Esse lugar nunca foi feito para mim. A frase me doeu como um soco. Não diga isso, eu disse. É verdade, ela respondeu. E tudo bem, tudo bem. Essa resignação me partiu mais do que qualquer grito. Você vai ficar bem, eu disse, tentando acreditar. Eu sempre fico, ela respondeu. A gente aprende a cair em pé. Naquela noite, eu sentei sozinho na sala escura da empresa. Olhei para tudo o que construí, salas, cargos, reconhecimento, e me perguntei, de que adianta tudo isso, se não cabe quem é inteiro? No dia seguinte, tomei uma decisão que mudou minha reputação para sempre. Anunciei publicamente uma reestruturação profunda, novos critérios, nova cultura. E, junto com isso, uma frase simples. Adriana não está afastada por incompetência, está afastada porque ousou ser honesta. A reação foi imediata. Apoio de alguns, rejeição de muitos. E Adriana me ligou. Por que o senhor fez isso? Perguntou. Porque cansei de fingir, respondi. E porque você merece respeito, mesmo longe daqui. Houve uma pausa longa. Isso não muda minha decisão, ela disse com voz firme. Que decisão? Perguntei. Eu vou seguir minha vida fora daqui. Meu coração apertou. Você não deve nada a ninguém, ela continuou. Nem a mim, nem à empresa, nem ao senhor. Ela estava certa. Mas saber disso não diminuiu a dor. E eu te pergunto agora com a voz embargada. O que você faria? Se o amor que você respeita decidir ir embora. O dia em que Adriana foi embora não teve cena dramática.
Não teve porta batendo. Não teve discussão. E talvez por isso tenha doído tanto. Ela passou na empresa cedo, antes do horário em que a maioria chegava. Pediu para pegar algumas coisas que tinham ficado na mesa. Quando cheguei, ela já estava ali, em pé, com uma caixa simples nas mãos. "Bom dia", ela disse, com a mesma educação de sempre. "Bom dia", respondi. Por um instante, ficamos os dois parados, sem saber por onde começar. Tudo o que precisava ser dito parecia grande demais para caber ali. "Eu não queria vir sem falar com o senhor", ela disse. "Não achei justo." "Obrigado por isso", respondi. Ela assentiu. "Eu consegui outro trabalho", continuou. "Nada a ver com o escritório, mas é honesto, aquilo me apertou o peito." "Você merecia mais", eu disse. Ela sorriu de leve. "Eu mereço paz." Essa frase me desmontou. "Antes de continuar, me diz uma coisa. Você já escolheu a paz mesmo sabendo que isso significava abrir mão de algo que você queria muito?" Ela colocou a caixa sobre a mesa e começou a guardar, com cuidado, os poucos objetos. Um caderno, uma caneca simples, uma foto antiga dobrada. "O senhor foi a primeira pessoa aqui que me ouviu", ela disse sem olhar para mim. "Isso não vai embora comigo." "Você também me ensinou muito", eu respondi. Ela parou, respirou fundo. "Eu não quero que o senhor pense que eu estou indo embora por medo", ela disse. "Eu estou indo porque ficar..." Começou a me machucar. Eu entendi. Ficar às vezes é mais doloroso do que partir. "E sobre nós?" Ela começou, hesitante. "Não precisa", eu interrompi. Ela me olhou. "Precisa sim", disse, firme. "Porque o que a gente sentiu foi real. Mas não foi justo comigo. Aquilo me atravessou." "Eu nunca quis te prender a um lugar que não te queria", eu disse. "Mas o lugar é feito de pessoas", ela respondeu. "E algumas nunca me quiseram aqui." O silêncio caiu pesado. "Eu preciso caminhar com minhas próprias pernas", ela disse. "Sem dever nada a ninguém, nem amor." Eu respirei fundo, segurando o nó na garganta. "Eu respeito", eu disse. Mesmo doendo. Ela sorriu triste. "Amor de verdade dói, mas não machuca." Ela pegou a caixa, caminhou até a porta e parou. "Cuida da empresa", ela disse. "Cuida das pessoas que ainda não têm voz." "E você?" Perguntei quase num sussurro. Ela virou. "Eu vou cuidar de mim." E saiu. Naquele instante, o escritório pareceu grande demais, vazio demais. Os dias seguintes foram estranhos. A empresa seguia, as mudanças começavam a acontecer, mas algo faltava. Não era eficiência, era humanidade. Eu sentia falta do jeito dela anotar tudo à mão, do silêncio respeitoso, do café feito no tempo certo, mas acima de tudo, sentia falta de ser visto. Passei a ir embora mais cedo. A casa me recebia em silêncio. Um silêncio diferente daquele da empresa. Um silêncio que ecoava. Às vezes, eu pensava em ligar, mas não ligava, porque amar também é saber não invadir. Um mês depois, recebi uma carta, de papel, coisa rara hoje em dia. Era de Adriana. Eu pensei muito antes de escrever. Não para voltar, mas para fechar algo que ficou aberto. Eu estou bem. Estou estudando. Continuo indo à noite, mesmo cansada. Promessa é promessa. Meus olhos marejaram. Obrigada por ter me tratado como igual, mesmo quando o mundo dizia que eu não era. Dobrei a carta com cuidado. Naquele momento, entendi algo doloroso. Às vezes, o amor entra na nossa vida não para ficar, mas para nos transformar. E eu mudei. Passei a ouvir mais, a falar menos, a questionar decisões antigas. A empresa começou a se recuperar lentamente. Não financeiramente, ainda, mas em alma. E mesmo assim, faltava algo. Faltava ela. Eu não sabia se nossos caminhos se cruzariam de novo. Não sabia se ela queria. Não sabia se era justo desejar. Mas uma coisa eu sabia. Se um dia eu a reencontrasse, eu precisaria estar diferente. E agora eu te pergunto, com o coração apertado, você teria coragem de deixar ir quem você ama, confiando que a vida sabe o que faz? O tempo passou sem pedir opinião. A empresa não quebrou. Também não voltou a ser o que era. Virou outra coisa, menos arrogante, mais cuidadosa.
Demorou, doeu, custou dinheiro, mas se manteve de pé. Eu também mudei. Passei a chegar mais cedo, andar pelos corredores, olhar nos olhos, coisas simples que antes eu achava perda de tempo. E mesmo assim, havia um vazio. Não era solidão comum, era a ausência específica, daquelas que têm nome, voz, jeito de anotar as coisas à mão. Adriana. Eu pensava nela em momentos inesperados. No cheiro de café fresco, num contrato antigo, em pessoas que falavam baixo e firme. Até que um dia, a vida resolveu brincar comigo. Eu estava num bairro simples, longe do centro, visitando um projeto social que a empresa tinha começado a apoiar. Nada grandioso. Curso noturno, sala emprestada, cadeiras diferentes. Entrei, sentei no fundo, sem anunciar nada. E então, eu ouvi a voz. Boa noite, pessoal. Eu levantei a cabeça devagar. Era ela. Não estava de uniforme, não estava encolhida. Estava em pé, confiante, com um caderno debaixo do braço. Adriana, antes de continuar, me diz: você acredita em reencontro ou acha que isso é coisa de novela? Ela explicava conteúdo simples, com paciência. Errava uma palavra, ria, corrigia. Os alunos prestavam atenção. Ela não tentava parecer mais do que era. E justamente por isso, era grande. Meu coração batia descompassado. No fim da aula, fiquei parado, sem saber se me aproximava. Ela me viu. O olhar dela mudou, não de susto, de reconhecimento. O Senhor, ela começou. Eu não queria atrapalhar, eu disse. Só vim assistir. Ela sorriu, surpresa. O que achou? Que você nasceu para isso, respondi sincero. Ela abaixou o olhar, emocionada. Está diferente, ela disse. Estou tentando, respondi. Caminhamos um pouco do lado de fora, rua simples, poste de luz piscando, barulho de gente voltando do trabalho. Você está bem? Perguntei. Estou, ela respondeu. Não foi fácil, mas estou. Eu li sua carta, eu disse. Ela assentiu. Eu precisava fechar aquele ciclo, respondeu. Houve um silêncio confortável. Eu pensei muito em você, eu disse com cuidado. Ela respirou fundo. Eu também, respondeu. Mas pensar não significa voltar. Aquilo doeu, mas era justo. Eu não vim pedir nada, eu disse. Só dizer obrigado. Ela me olhou. Obrigado por ter ficado do lado certo, ela disse. Mesmo quando custou caro. Ali, naquele instante, eu percebi algo importante. Ela não precisava de mim. E isso mudou tudo. Você cresceu, eu disse. Nós dois, ela respondeu. Nos despedimos com um abraço curto, respeitoso, mas carregado de coisa não dita. Nos dias seguintes eu não consegui tirá-la da cabeça. Mas não era saudade do que tivemos, era vontade de saber quem ela era agora. Algumas semanas depois, ela me ligou. Eu pensei muito depois daquele dia, ela disse. E acho que precisamos conversar. Marcamos num lugar simples, café pequeno, mesa perto da janela. Ela chegou sorrindo, leve. Eu não quero voltar atrás, ela disse logo. Quero ir para frente, mas sem fugir. Eu entendo, respondi. Eu precisei me afastar para descobrir que eu não sou menor, ela continuou. E que o amor não pode vir de cima para baixo. Eu concordei. Se um dia a gente tentar, ela disse, tem que ser em igualdade. Tem, eu respondi. Ali não houve promessa, não houve beijo, houve respeito. E isso foi maior que qualquer romance apressado. Nos despedimos sabendo que algo novo estava sendo construído. Devagar. Do jeito certo. Não foi de uma hora para outra. E isso é importante dizer. Depois daquele café, a vida não virou filme. Não teve música subindo, nem promessa jogada ao vento. Teve mensagem curta. Teve silêncio respeitado. Teve tempo. E tempo. Quando a gente deixa ele agir, ele ensina. Eu continuei tocando a empresa com outra cabeça. Menos pressa. Mais escuta. As decisões começaram a pesar menos no bolso e mais na consciência. Alguns investidores voltaram, outros não. Mas quem ficou, ficou pelos motivos certos. Adriana seguiu a vida dela, acompanhava à distância. Sabia que ela tinha sido contratada oficialmente pela instituição onde dava aula.
Sabia que tinha terminado o curso. Sabia por terceiros que ela estava em paz. E isso, por si só, já era uma vitória. Até que um dia, recebi um convite simples, pelo celular. Formatura. Se quiser ir, fico feliz. Nada mais. Fui. A cerimônia era simples. Auditório pequeno, famílias orgulhosas, celulares levantados, lágrimas discretas. Sentei no fundo, como sempre. Quando chamaram o nome dela, Adriana levantou. Não era mais a mulher que entrou tremendo numa sala de reunião anos atrás. Caminhava firme, cabeça erguida, olhar sereno. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. E naquele sorriso, não havia cobrança. Havia escolha. Depois da cerimônia, nos encontramos do lado de fora. Obrigada por ter vindo, ela disse. Obrigado por me convidar, respondi. Caminhamos um pouco, conversa leve, sem peso. Sabe, ela começou. Eu precisei aprender a não confundir gratidão com dívida. Eu entendi. E eu precisei aprender a não confundir poder com valor, respondi. Ela sorriu. Naquela noite, pela primeira vez, nos beijamos, sem pressa, sem promessa, sem plateia. Foi um beijo tranquilo, de quem já caiu e levantou, de quem escolhe ficar. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você acredita que amor de verdade nasce quando ninguém está devendo nada? A partir dali, fomos devagar. Ela não voltou para a empresa. Nunca foi essa a ideia. Construiu a própria carreira. Eu acompanhei, respeitando cada passo, até que um dia ela me chamou para jantar. Eu quero te apresentar alguém, disse. Confesso que o coração acelerou. Era a família dela. Tias, primos, gente simples, mesa farta, risada solta. Fui recebido com cuidado, mas sem bajulação. Ali, eu não era dono de nada. Era convidado. E isso me ensinou mais do que qualquer MBA. Meses depois, eu fiz o convite. Não foi em restaurante caro. Não foi com um anel exagerado. Foi num domingo, depois do almoço, na casa dela. Eu não quero te salvar, eu disse. Nem ser salvo. Eu quero caminhar do lado. Ela me olhou em silêncio, longo. Eu aceito, respondeu. Porque agora somos iguais. Casamos simples. Pouca gente. Muito sentimento. Na cerimônia, Adriana falou algo que eu nunca esqueci. Amor não é subir na vida de alguém. É construir o chão juntos. Hoje, nossa casa é tranquila. Tem conversa, tem silêncio, tem respeito. Às vezes, lembramos do passado. Não com rancor, com aprendizado. A empresa segue. Não é perfeita. A vida também não. Mas algo é diferente. Agora, quando alguém pede uma chance, eu escuto. E termino essa história olhando para você que ficou até aqui comigo. Me conta o que você sentiu ao ouvir essa história. Você conhece alguém que já precisou lutar por um lugar que parecia não ser para ele? Escreve aqui nos comentários, eu leio tudo com muito carinho.